Boa noite, que bom que você veio, que bom que você está nos acompanhando em casa, pela internet. Você está me ouvindo bem? Está conseguindo me ouvir bem? Que bom. Eu queria hoje encerrar a série de mensagens que nós trouxemos no mês de março, que é o mês do aniversário da nossa comunidade. E nós trabalhamos esse tema, identidade e relevância. E para trabalhar esse tema, eu queria começar hoje lendo com você um versículo que é João 17, versículos 21 e 23. O Senhor Jesus diz assim: e peço que todos sejam um. Isso é identidade. Somos um. Todos nós somos um. A igreja, nós somos um. E Jesus, orando ao Pai em favor de nós, ele diz: e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é relevância. Somos um, é o que somos, para que o mundo creia. Relevância. E ele continua: eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos. Unidos é a nossa identidade. Pessoas unidas ao redor de uma mesma fé, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. A fim de que o mundo saiba. Relevância. Identidade e relevância para a igreja sempre caminham juntas. E nesse mês em que nós estamos comemorando 71 anos, é um momento para refletir. Onde estamos, quem somos e para onde vamos? E para essa reflexão, essas duas palavras são importantes: identidade e relevância. Identidade, quem somos, nossa essência, nossas características. Relevância, como somos conhecidos, o quanto somos importantes ou necessários. Para nós entendermos a importância desse tema, nós precisamos olhar para a história recente da sociedade ocidental. Precisamos rever a nossa história. Até a metade do século XX, havia um otimismo muito grande em relação ao progresso da nossa civilização. Imaginava-se um futuro perfeito, em que os avanços tecnológicos ajudariam a resolver todos os problemas da humanidade. Você pega os filmes antigos de ficção científica, eles apontam para um mundo perfeito, tudo limpo, carros voando, as pessoas todas vivendo bem. Era essa a expectativa que se tinha na primeira metade do século XX, um futuro perfeito, um futuro brilhante, onde tudo era novo, onde não havia mais crimes, aonde não haveria mais dificuldades, porque a sociedade teria superado todas as suas dificuldades. Mas duas guerras mundiais desestabilizaram essas crenças. Depois de duas guerras mundiais, o ser humano perdeu a esperança num mundo assim perfeito. A partir dos anos 60, então, foram surgindo vários movimentos que contribuíram para mudanças na maneira como as pessoas encaram a vida. Por exemplo, o movimento hippie, o movimento da liberação sexual, incluindo nisso o movimento, o festival de Woodstock,
os Beatles, o movimento feminista, o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, as manifestações estudantis em Paris, os protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, tudo isso aconteceu nos anos 60 como uma manifestação da sociedade querendo mudanças, compreendendo que o mundo não alcançou ou não estava a caminho de alcançar aquele estágio de perfeição e de progresso que todos esperavam. Então, houve a popularização da TV e das telenovelas, depois a corrida espacial, em que o homem vai ao espaço e finalmente pisa na Lua. Junto com isso, a Guerra Fria, depois em 1989, a queda do Muro de Berlim. O mundo estava se reestruturando e nós tivemos então no ano de 2001 os atentados do 11 de setembro. Junto com tudo isso, uma revolução tecnológica, a popularização da internet, dos microcomputadores, dos celulares, as redes sociais, a inteligência artificial, o movimento LGBT que veio muito forte para a sociedade. Todas essas coisas, todos esses movimentos, todos esses acontecimentos, tudo isso gerou uma grande revolução cultural. A nossa cultura mudou. Nunca anteriormente na história uma geração havia passado por tantas mudanças e por mudanças tão grandes e tão profundas e tão impactantes num espaço tão pequeno de tempo. Até os anos 50, por muitos séculos, a cultura ocidental havia sido construída sobre os alicerces dos valores e princípios da fé cristã. A sociedade era impregnada pelos valores do cristianismo. Você percebe muito isso quando você vê os filmes de Hollywood até os anos 50. Eram filmes que passavam valores cristãos, que chamavam a nossa atenção sobre a fé, os valores da fé cristã. A forma como as pessoas entendiam o mundo tornava a fé cristã aceitável e até mesmo desejável como um valor para a nossa sociedade, para todo o Ocidente. Mas com todas essas mudanças que começaram a acontecer a partir dos anos 60, a maneira como as pessoas enxergam o mundo hoje é completamente distinta da fé cristã, é completamente alheia à fé cristã. Ainda tem alguns, mas isso está mudando. A mentalidade daqueles que têm a fé cristã como pano de fundo para compreender o mundo, o número de pessoas que pensam assim está diminuindo na sociedade. E gradativamente está aumentando o número de pessoas que enxerga a vida de uma outra maneira, sem os princípios e valores da fé cristã. Aliás, a fé cristã está se tornando cada vez menos aceitável para as novas gerações. Nossa sociedade está caminhando para se tornar uma sociedade pós-cristã. E geração após geração o cristianismo tem sido rejeitado. E nós temos hoje uma parcela da população que não quer mais ouvir sobre a fé cristã. Está havendo um processo de paganização da sociedade. As pessoas cada vez mais acreditam em crenças, valores, princípios que não são os do cristianismo. E os cristãos estão se tornando cada vez mais alvo de preconceito. É claro que tem alguns cristãos que são intolerantes, briguentos, que dão mau testemunho, que não têm uma vida coerente com a fé cristã. Existem esses. Mas mesmo aqueles que são sérios e que procuram viver a fé cristã de uma maneira bonita e agradável a Deus, são sempre alvo de preconceito.
os cristãos são vistos como ignorantes e fanáticos, e cada vez mais restrições estão sendo impostas àqueles que se declaram abertamente cristãos. E talvez você esteja pensando, então como nós cristãos vamos viver num mundo assim? Como nós cristãos vamos viver num mundo que está assim mudando, em transformação, e cada vez mais resistente ao cristianismo? Daí o nosso tema, identidade e relevância, num mundo cada vez mais avesso ao cristianismo. E eu queria convidar você hoje a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. O contexto do livro do profeta Daniel é o seguinte: a Babilônia conquista Jerusalém, e a elite da juventude israelita é levada como prisioneiros para a Babilônia. E Daniel está entre esses jovens. Daniel vivia no reino de Judá. O reino de Judá era uma sociedade fortemente influenciada pelas escrituras do Antigo Testamento. E Daniel vivia num contexto em que os valores e princípios da sociedade favoreciam o exercício da fé no Deus de Israel. Mas aquela sociedade começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Aquela sociedade começa a rejeitar os mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho a quem ama. E Deus então permite que a Babilônia cresça como nação, e a Babilônia cerca a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. A Babilônia conquista a cidade de Jerusalém e toda a terra de Judá, e leva para o cativeiro um grupo de jovens promissores que viviam em Judá, e leva esses jovens para a Babilônia. Entre esses jovens está Daniel, e Daniel devia ter, segundo alguns comentaristas, cerca de 16 anos. Mas Daniel fazia parte da nobreza de Israel. Era um jovem com muito potencial. E agora Daniel tem que viver e exercer a sua fé num contexto completamente diferente, que é o contexto da Babilônia. A cultura da Babilônia, os princípios e valores que regem o comportamento das pessoas na Babilônia são completamente avessos à fé de Daniel. E Daniel, que crê no Deus Criador, que crê no Deus de Israel, tem que viver numa sociedade contrária a essa fé. A nossa cultura no século XX era mais parecida com a cultura de Judá, mas a cultura que nos cerca agora no século XXI é mais parecida com a cultura da Babilônia. Agora, quando a gente liga a TV, ou quando a gente assiste ao jornal, ou quando a gente vai assistir uma série da Netflix, a gente se assusta, porque a gente não percebeu ainda o que aconteceu. Você não está mais em Judá, agora você está na Babilônia. Os valores são diferentes, as crenças são diferentes, você não é mais maioria. Você não tem mais o poder. Você tem que exercer a sua fé num mundo que é contrário à sua fé, numa sociedade que tem feito escolhas que são opostas àquilo que Deus revelou na sua palavra. A maioria das pessoas que nos cercam, elas são pessoas que pensam e creem de uma maneira completamente diferente da maneira como nós pensamos e cremos. E a vida dessas pessoas é regida, conduzida por valores e princípios completamente diferentes dos valores e princípios cristãos. E cada vez é maior o número de pessoas que pensam assim. Então, como nós cristãos vamos viver num mundo assim? Eu queria sugerir 3 atitudes.
Primeira atitude, para vivermos no meio de uma sociedade não cristã. Como sermos cristãos no meio de uma sociedade que não crê da maneira como nós cremos? Primeiro, tome consciência de que a sociedade ao nosso redor mudou. E você percebe esses valores nos programas, nos comentários. Você percebe essa mudança de valores nos telejornais. Você percebe essa mudança de valores se por acaso você vai assistir a uma série ou a uma novela. Você percebe que o comportamento das pessoas não é um comportamento que corresponde aos princípios e valores da fé cristã. Tome consciência de que o mundo ao nosso redor mudou. O tempo passou, a sociedade mudou e nós como igreja precisamos entender que não podemos mais ser igreja da maneira como nós fomos dos anos 60 para trás. A maneira de nós nos comunicarmos com essa sociedade é outra maneira, é de outra forma que nós vamos nos fazer entender. Porque se nós continuarmos sendo igreja da maneira como a igreja era antes dos anos 60, nós vamos falar e ninguém fora da igreja vai entender o que nós estamos querendo dizer. Muitos cristãos ainda não perceberam que a sociedade mudou e tem a expectativa de que os não cristãos vão se comportar de acordo com os princípios e valores cristãos. Daniel foi colocado num ambiente hostil à sua fé, num ambiente que olhava a sua fé com preconceito, num ambiente que rejeitava a sua fé. Daniel e seus amigos foram escolhidos para se tornarem grandes líderes daquela sociedade, porque eles eram jovens importantes no reino de Judá, e eles iam ser preparados para serem líderes naquela sociedade. Mas como que eles iam fazer isso? O que a sociedade cria, eles não criam, e o que eles criam, aquela sociedade não cria. Quando Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, eles então vão ter contato com uma cultura diferente, e eles vão ser inseridos num treinamento. Olhe comigo os versículos 1 e 2. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Versículo 3: o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Esses jovens vão ser colocados num treinamento, e o objetivo desse treinamento é fazer com que a cultura da Babilônia vá gradativamente formatando a mente e o coração desses jovens, até que esses jovens abandonassem os princípios e valores que eles trouxeram de Judá e se tornassem babilônicos de mente e de coração. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa muda de país. Ela muda de país e ela chega lá ainda mantendo a sua cultura, mantendo os seus valores, comendo a mesma comida que comia no seu país, mas aí os seus filhos vão ser educados ali naquela cultura. Aí chega uma hora que essa pessoa percebe que os seus filhos não são mais da sua cultura. Eles têm agora uma outra cultura, um outro modo de pensar, uma outra maneira de encarar a vida. Porque quando você vai viver numa cultura diferente, você é assimilado por essa cultura.
Então, os meios de comunicação, os telejornais, as novelas, os filmes, as séries, aquilo que se ensina nas escolas, as universidades, as redes sociais, os youtubers, estão trabalhando a sua mente e a mente dos seus filhos, para que você abrace os valores e os comportamentos de uma sociedade que rejeitou o cristianismo. Há uma pressão, há um movimento, todos os dias a sua mente está sendo trabalhada. Os meios de comunicação estão convencendo você de que é assim. Mas você talvez já tenha idade para dizer: não, a minha mente já está formatada, mas os seus filhos não. Se você não perceber isso, logo você vai começar a achar aceitáveis esses valores. E o que é pior, os seus filhos irão por esse caminho. Você está correndo o risco de perder os seus filhos, no sentido de que eles podem ser convencidos por essa cultura, de que eles não devem permanecer no caminho do Evangelho. Você precisa perceber, os seus filhos estão em perigo. Você mesmo está em perigo. Porque, pare para pensar, no início, você se escandalizava com algumas cenas. No princípio, aquelas cenas eram chocantes para você. Agora, você acha natural. Você não se escandaliza mais. Você não fica mais chocado com determinados tipos de comportamento. A sua mente já foi formatada. Talvez não por completo, mas pelo menos em parte. Só que a pressão continua. O tempo todo você está vendo e ouvindo que isso é certo, que isso é certo, que as coisas são assim. E os seus filhos, que não têm tanta experiência de vida, estão ouvindo isso todos os dias. Se você não parar e não sentar com seus filhos e perguntar: o que você aprendeu na escola hoje? O que você assistiu hoje no YouTube? O que você assistiu hoje? Que série você está assistindo? O que falou lá? Se você não parar para conversar com seus filhos e perguntar, questionar e dizer para eles: mas isso não é a vontade de Deus. Esses são os valores da sociedade, esses são os valores daqueles que rejeitaram o cristianismo, esses não são os nossos valores. Se você não fizer isso, daqui a alguns anos você perderá os seus filhos. Eles não serão mais cristãos, eles seguirão um outro caminho. Se Daniel não perceber o que estão tentando fazer com ele e com seus amigos, a Babilônia vai conseguir fazer deles babilônicos de mente e de coração. Se você não perceber o que a mídia está fazendo, dentro de pouco tempo você se tornará um pós-cristão, ou um ex-cristão, e você terá abraçado valores e princípios que não são os valores e princípios do Evangelho. Segunda atitude, para nós vivermos nesse mundo que se opõe à fé cristã: tome uma decisão. Primeiro, tome consciência. Segundo, tome uma decisão. Olhe comigo o versículo 4. Todos eles, esses jovens, deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio, e precisariam aprender a língua e a estudar os escritos dos babilônicos. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Daniel e seus amigos, primeiro, passaram por uma rígida seleção. Eles eram nobres,
de boa aparência, inteligentes, instruídos. O rei da Babilônia queria os melhores. É igual como as universidades dos Estados Unidos abrem bolsas para estrangeiros. Eles fazem uma seleção rígida, porque eles querem os melhores. E esses que vão para lá, eles vão aprender a viver na cultura americana. E a sua produção intelectual vai favorecer aquela sociedade. É mais ou menos esse o pensamento do rei da Babilônia: trazer os mais importantes, trazer os melhores e assimilá-los. Eles iriam passar por um treinamento. Olha só, eles teriam que aprender a língua e a cultura da Babilônia, ler os autores babilônicos, se conscientizar da filosofia da Babilônia, do modo de pensar daquele povo. Eles iriam assimilar toda a cultura. E um privilégio: comer a mesma comida do rei. E um treinamento de 3 anos. E junto com tudo isso, eles tiveram seus nomes trocados. Olha o versículo 6 e o versículo 7. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por que trocou o nome deles? Porque os nomes de Daniel e dos seus amigos eram nomes relacionados ao Deus de Israel. E por que os nomes são trocados? Porque os nomes que são dados a eles são nomes relacionados às divindades da Babilônia. Percebe? O poder da influência, o poder da ideologia. Eles estavam prisioneiros de uma cultura muito forte. E eles estava sendo feito um trabalho para que eles fossem assimilados por essa cultura. Daniel era cativo numa cultura hostil, mas ele toma uma decisão. Olhe comigo o versículo 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel resolveu não se contaminar, resolveu não se corromper com aquela cultura. Por quê que essa decisão de Daniel tinha a ver com a comida? Primeiro, porque a comida do rei incluía animais que eram considerados impuros pelos judeus, animais que na lei do Deus de Judá não poderiam ser consumidos, e eles, por causa de sua fé, que se consumissem esses alimentos, se tornariam impuros, e portanto teriam dificuldade de se relacionar com o seu Deus. Segundo lugar, os alimentos que o rei comia eram consagrados aos deuses da Babilônia. E Daniel não queria se corromper comendo aqueles alimentos consagrados àquelas divindades. E em terceiro lugar, aqueles alimentos eram um privilégio que poderia corromper o coração de Daniel. Sabe aquela história? Se você não fizer como todo mundo, você não vai crescer na empresa. Se você não participar de determinadas festinhas, aonde acontecem coisas lá que para o cristão é imoral, você não vai receber promoção na empresa. A sua vida vai ficar limitada. Aliás, se você não participa dessas coisas, você não vai se entrosar na equipe, e muito provavelmente você será demitido. Há privilégios que nos são dados nessa cultura para nos enredar,
para nos prender. Se Daniel aceita aquela comida, ele está se vendendo. É um daqueles privilégios que envolvem a pessoa e a tornam refém, e ela perde a liberdade de dizer não. Aquela comida é a fronteira para Daniel em relação às suas raízes. É aqui que Daniel perde a sua identidade com o povo de Deus. Se Daniel dá esse passo, ele se vende à cultura da Babilônia. Então Daniel traça uma linha. Se ultrapassa esse limite, ele perde a sua identidade e perde a sua relevância. Ele deixa de ser uma pessoa comprometida com o Deus de Israel, e ele não terá como testemunhar a essa cultura, a essa sociedade, quem é o Deus de Israel. Para cada um de nós tem uma linha, e você precisa saber, na sua profissão, na sua família, no curso que você vai cursar, você precisa saber quais são as linhas que você não deve cruzar, para que você não se torne refém dessa sua decisão, e perca a sua identidade com o Deus de Israel, e perca a sua relevância, de tal modo que você não terá mais o que dizer para essa sociedade. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, se você ultrapassar essa linha, você se perde, você se desfigura, você se torna refém dos seus próprios erros. Como Daniel vai fazer diferença, então, naquela sociedade? Como ele faz para viver naquela sociedade sem trair a fé? Como ele vai revelar o Deus de Israel diante de uma sociedade pagã? Como que Daniel faz para não perder a sua identidade nem a sua relevância? Daniel toma uma decisão. Ele decide que não vai se corromper diante daquilo que é aceitável e desejável para aqueles que não conhecem a Deus. Daniel decide não se corromper. Ele não vai ceder aos atrativos da cultura. Ele põe um limite. E ele chama o chefe do palácio e diz: me ajuda. Eu não quero comer a comida do rei. Eu quero que você me dê apenas legumes. Olha o versículo 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, que resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. E Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Preste atenção na maneira como Daniel conversa com esse homem. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou, e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Daniel fala a língua da Babilônia. Daniel fala de um jeito que as pessoas entendem. Ele fala com os oficiais da Babilônia de uma forma que eles compreendem. Daniel veste roupa de babilônico, ele fala língua de babilônico, ele é igual aos babilônicos em muitas coisas, mas ele não negocia os valores da sua fé. Além disso, Daniel é minoria.
Ele e seus amigos são minoria, e ele não tenta impor seus valores aos outros. Ele não chega dizendo, não, mas lá em Judá não é assim, vocês precisam se arrepender e crer no Deus de Judá. Ninguém ia entender isso. Daniel não pode impor seus valores aos outros. Então ele escolhe um caminho diferente. Ele escolhe o caminho da influência. Ele propõe uma alternativa ao chefe do palácio, e Deus abençoa a sua decisão. A melhor maneira de fazer diferença na Babilônia é praticar os princípios e valores revelados por Deus de tal maneira que você desperte o interesse das pessoas ao redor. Olhe o versículo 15, o que diz? Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, o rei falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Veja, aqueles jovens estão num meio hostil à sua fé, mas eles fazem o seu trabalho com competência e excelência, sem deixar de ser pessoas íntegras e sem negociar os seus valores. Eles não são os piores funcionários, eles não fazem as coisas mal feitas, eles não são desonestos lá no lugar onde eles trabalham, não, eles são os melhores. Eles fazem o seu trabalho com excelência, com dedicação, eles são competentes nas tarefas que lhes são dadas. Daniel e seus amigos oferecem uma alternativa ao modo de vida daquela sociedade. E como eles fazem para serem respeitados? Eles são os melhores na sua profissão. Quando eles se tornam os melhores na sua profissão, eles são respeitados por aqueles que estão ao redor. E então eles compartilham os seus valores. E eles dizem, nós somos assim, porque nós temos alguns princípios que nos foram ensinados pelo nosso Deus. Eles são uma alternativa para aquela sociedade. E a pergunta que nós devemos fazer, sua vida tem sido uma alternativa? Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua profissão, no seu relacionamento com as pessoas, você tem feito as coisas com competência, com excelência? Você tem procurado se destacar naquilo que você faz? Você tem procurado ser o melhor? Você tem procurado ser honesto em todas as suas relações? Para que as pessoas admirem você pela excelência, pela honestidade, pela integridade. E aí elas vão perguntar, qual é o seu segredo? Como você tem sido como profissional? Como você tem sido como marido? Como você tem sido como esposa? Como você tem sido como filho? Como você tem sido como vizinho? Você tem vivido uma vida bonita, de tal maneira que as pessoas chegam para você e perguntam, qual é o seu segredo? Ou você é uma pessoa difícil, complicada, briga com o vizinho, cria problema no ambiente de trabalho, cria problema com o professor na escola. Você tem dado um exemplo de excelência, de competência, de uma vida bonita, para que as pessoas venham perguntar, qual é o seu segredo?
E para que você possa dizer: não, o meu segredo é que no meu trabalho eu sirvo o meu Deus, e esse Deus traçou valores e princípios para eu viver e para eu me relacionar. Para a gente levar para o travesseiro. Não se esqueça que você é estrangeiro nesse mundo. Seja humilde. Tente dialogar com as pessoas em vez de brigar com elas e tentar impor os seus pontos de vista e o seu modo de vida. Segundo lugar, tome decisões que vão preservar sua identidade e sua relevância. Será que você atravessou alguma linha que tenha feito você perder a sua identidade, a sua relevância? Será que você agiu de uma maneira que você não devia ter agido diante das pessoas que não conhecem a Deus? Arrependa-se, volte atrás, peça perdão a essas pessoas. Terceiro pensamento para você levar para o travesseiro: o diálogo é sempre o melhor caminho. Na continuação da história de Daniel, nós vamos ver que Daniel vai ser explicitamente perseguido, mas nem assim ele vai agredir os outros, nem sendo perseguido ele vai brigar com as pessoas. Ele deixa que Deus o defenda. Hoje em dia a gente percebe muitas vezes nas redes sociais que muitos dos que manifestam ódio, agressão e ofensas são aqueles que são identificados como cristãos. Você já viu isso? Entrou numa polêmica, tem gente lá dizendo que é cristão, falando coisas horrorosas, que dá vergonha, que dá vontade de entrar lá, mas não vale a pena entrar naquele debate, porque essas pessoas não conseguem entender, elas não conseguem dialogar com quem pensa diferente. Alguém já disse: um cristianismo que gera ódio e divisão não é o cristianismo verdadeiro. Em quarto lugar, ofereça às pessoas um caminho alternativo. Seja um profissional com valores. Viva os valores cristãos na sua família. Manifeste os ensinamentos de Cristo em todos os lugares onde você estiver, no meio daquelas pessoas que não conhecem a Deus. E em quinto lugar, um quinto pensamento para você levar para o travesseiro: valorize a comunidade da fé. Lembre que você precisa de amigos espirituais que ajudem você a não se corromper na Babilônia. Durante toda a semana, você vai ouvindo amigos que não têm a fé cristã, você vai ouvindo colegas de trabalho, você vai ouvindo pessoas na sua escola, a mídia vai falando de coisas que não combinam com a fé. Talvez você ouça no rádio ou na TV pensamentos, no começo você acha aquilo estranho, depois você se acostuma. Os filmes e séries, os telejornais, outros programas, sempre tem um comentário que não combina com a fé cristã. E tudo isso vai impregnando e formatando a sua mente. E por que não dizer a mente dos seus filhos? E você só tem uma oportunidade de ouvir uma reflexão bíblica de alguns minutos no domingo, uma vez por semana. E se você negligencia isso, é provável que a sua mente seja formatada pelos valores da cultura.
não permita que seu tempo de comunhão com a palavra de Deus seja mínimo ou seja nulo. Não abra mão do domingo em que a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus, e que enquanto nós estamos aqui estudando, não fique brincando. Quando a palavra de Deus está sendo exposta, não fique se movimentando, não fique mexendo no celular, não fique cutucando a pessoa do lado, conversando, cochichando, dando risada. Não é hora para isso. Nós só temos esse tempo para ouvir uma palavra que é diferente de todos os valores e princípios com os quais a gente está sendo bombardeado. Estamos sendo bombardeados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveite esses momentos, concentre-se nesses momentos, beba esses ensinamentos. E durante a semana, não abra mão do seu tempo com a palavra. Não abra mão de separar um tempo para ler a palavra, meditar na palavra, conversar com Deus a respeito daquilo que você ouve na palavra de Deus, para que você receba um pouco dos princípios e valores que você tem recebido, um pouco de princípios e valores diferentes daqueles que você tem recebido no dia a dia. Aproveite o seu tempo com a palavra, para que o seu coração seja alimentado, porque no momento seguinte, a mídia, os youtubers, os telejornais, as séries, as conversas entre amigos, tudo mais vai passar para você valores e princípios que não são os valores de Deus. Eu quero orar com você, para que você faça como Daniel, para que você tome consciência de que a sociedade mudou, para que você tome uma decisão, e para que você ofereça um testemunho positivo, de contraste, para que a sociedade veja você, para que seus amigos não cristãos olhem a sua vida, vivendo de acordo com os princípios e valores de Deus, e eles possam dizer: que vida bonita, qual é o seu segredo? E você possa compartilhar: é que o Deus a quem eu sirvo, Ele me ensina valores e princípios, para que eu possa viver através deles. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Se você tem negligenciado essas coisas que são tão importantes, peça perdão ao Senhor. Se você está negligenciando seus filhos, deixando que a escola eduque seus filhos, sem você saber o que ele está aprendendo lá, peça perdão a Deus pelo seu pecado. Se você não tem questionado seus filhos a respeito daquilo que eles estão assistindo, peça perdão a Deus, e peça que o Senhor ajude você a mudar o rumo, enquanto ainda é possível. Quem sabe você atravessou uma linha, quem sabe você se deixou corromper pelos princípios e valores da sociedade. Peça perdão ao Senhor, dê um passo para trás, e diga: Senhor, eu quero consertar, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para os princípios e valores da Tua palavra. Se você tem negligenciado a palavra de Deus, seja nas reuniões da comunidade, seja no seu tempo a sós com a palavra, se você tem deixado isso passar em branco, peça perdão ao Senhor e diga para o Senhor: Senhor, eu quero correr atrás do prejuízo. Eu não quero deixar que essa sociedade, que esses valores, que essas ideologias corrompam a minha mente e roubem de mim o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero pedir em favor dos meus irmãos.
dos meus irmãos que amam o Senhor, que amam a Tua palavra, mas eles estão vivendo numa sociedade diferente, numa cultura diferente, onde todo mundo tem pensamentos diferentes. Senhor, por favor, que eles sejam fortalecidos uns pelos outros, vivendo juntos, na comunidade da fé, em que nós que temos esses valores, podemos encorajar uns aos outros. Senhor, nos ajuda a resgatar a nossa identidade. Quem somos? Somos seguidores de Jesus Cristo, mas nos ajuda também, Senhor, a resgatar a nossa relevância, que a gente possa viver de uma maneira que a gente ofereça uma alternativa à sociedade, que a gente possa falar de uma maneira que as pessoas vão compreender aquilo que nós estamos dizendo. Por favor, Deus, faz isso na nossa vida pessoal, e que como igreja, a gente também possa aprender a falar na linguagem do povo, para que possamos transmitir o Evangelho eterno do Senhor Jesus a todos aqueles que nos cercam. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.